legal, porque a gente pode apresentar um pouco aí do que cada frente de pesquisa tem buscado fazer, né? Vocês conhecerem e com isso a gente não só falar com aqueles que têm interesse sobre a linha, mas também para as pessoas verem como que a produção científica e como o pensamento tem ocorrido aí dentro do nosso programa, né? Então, hoje, eu escolhi aí para tratar com vocês, fazer uma apresentação na qual eu vou trazer uma visão geral das pesquisas, né, que eu tenho feito, e depois eu vou trazer um estudo, né, de um trabalho que foi realizado, né, que acho que ajuda a ilustrar bastante aí a nossa ideia sobre essa temática. O tema é emissão de poluentes atmosféricos na operação de veículos de carga, tá? Bom, então, basicamente, eu, junto ao meu conjunto aí de estudantes, né, desde estudantes de graduação, do mestrado, doutorado e também aí do pós-doutorado, a gente já vem há um tempo tentando trabalhar dentro dessa temática que eu tentei simplificar nesse fluxo aqui para vocês. Então, basicamente o seguinte, a nossa ideia é, dentro do transporte urbano de carga, a partir da compreensão da demanda e da oferta, mais especificamente dessa relação demanda-oferta, a gente está tentando representar, dentro da ótica da sustentabilidade, e especificamente a sustentabilidade ambiental, né, os efeitos que essa atividade, né, do transporte de carga, ela tem ocasionado sobre isso. Basicamente, isso vai ajudar, né, na nossa visão, a melhoria do processo do planejamento, tá, do planejamento de transportes no eixo transporte de carga, como, por exemplo, um dos casos, a questão da definição ou estabelecimento de zonas de baixa emissão de poluentes, né? E também essa dinâmica, ela pode ajudar lá dentro da operação do transporte de carga, que a gente tenta classificar isso aqui como logística, e aí mais do ponto de vista da empresa, da corporação, né, um planejamento mais operacional, aspectos como, por exemplo, o consumo de combustível, manutenção do veículo, treinamento aí dos condutores, enfim. Então, as pesquisas, né, que eu tenho orientado hoje, elas convergem, né, para essa finalidade, para esse objetivo maior, né, sendo que elas estão encaixadas em alguma dessas representações aqui apontadas, tá? Então, ou olhando aí a questão de como é que está sendo a ocorrência desses deslocamentos, a compreensão de como se dá aí a geração de viagens, né? Como se dá, por exemplo, a escolha do modo. Então, a gente fez alguns estudos aí bem interessantes que mostraram não a escolha do modo, mas uma prévia, né, que é a questão de quais atributos implicam na escolha do modo, pensando na calibração aí de modelos, como modelo de utilidade, por exemplo, né? A questão da escolha de rota, mais especificamente aspectos da vulnerabilidade, né? Assim, a rede urbana, ela tem muitas nuances que implicam em descontinuidade, né? Então, assim, essa rede, ela não tem... quando a gente vai lá e cria uma rota num software qualquer, ele não consegue, muitas vezes, capturar nuances que vêm de, por exemplo, uma intervenção por conta de uma obra, tá, numa via, né, uma obra como uma ligação de rede de água, por exemplo, né? Ou então, um outro efeito que é, por exemplo, a ocorrência de um acidente, né? Por acaso venha interromper uma via. Então, aí, isso daí a gente tem tratado com a vulnerabilidade, tentando medir aí o risco, né? E a chance dessa via, ela vir apresentar um efeito como esse, e qual o efeito que isso teria sobre o roteamento. Então, e aí a gente está tentando agora conduzir essa questão para o efeito que isso vai ter sobre a emissão de poluentes, né? Porque há uma tendência aí mundial, né, pelo menos no quesito do transporte de carga,
que visa, né, a redução aí dessas emissões e, consequentemente, algumas localidades têm já começado a impor políticas que limitam o acesso desses veículos em determinadas áreas, né? Mais especificamente aí, a gente tem as chamadas zonas de baixa emissão, né? Uma estratégia que surgiu em Londres e que já se difundiu em outros centros mundiais, né? E agora já tem uma derivação dessa zona de baixa emissão, que não é mais uma área fixa, né, e sim trechos, né, de segmentos viários que podem ser, por ajudar a ampliar essa emissão, vamos chamar assim, e, consequentemente, piorar a qualidade do ar, esses trechos eles podem ter impedimentos ou impeditivos ali da passagem de veículos. Então, isso, para o roteamento, vai trazer roteamento do veículo de carga, especificamente, vai trazer uma dinâmica, uma complexidade bem maior aí, né, em breve. Tá? Então, a gente está tentando estudar esses efeitos. Para isso, a gente teve aí projeto universal do CNPq, também o projeto PQ, e teve recentemente um projeto da FUNCAP aprovados, né, no qual a gente consegue com esses recursos, né, embora o universal do CNPq ainda não entrou o recurso, mas consegue, com esses recursos, a manutenção e a compra dos equipamentos, né, que são usados. A gente tem aí um trabalho bem forte em coleta de dados, né, dado, né, é algo fundamental numa pesquisa, e dentro desse eixo a gente não tinha muita informação. E, para nossa felicidade, né, a gente teve aí no final do ano passado, em dezembro, né, novembro, dezembro, um convênio celebrado junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. A Secretaria ela adquiriu uma estação super bacana de monitoramento da qualidade do ar, bem moderna, bem robusta, né? E a gente conseguiu celebrar um convênio. Esse convênio ele envolve aí a UFC, especificamente o DET e o Labomar, né, lá com o professor Rivelino, no qual a gente vai ter a condição de operar essa estação. Já começamos aí os testes, né, ela está nesse momento, devido à pandemia, ela está numa determinada localidade, lá na própria Selma, e a gente está trabalhando aí no processo de calibração desses fatores, né, que ela está monitorando, e na compreensão do próprio funcionamento da estação. Mas, em breve, a nossa expectativa é começar a poder levar essa estação para algumas outras, que ela é móvel, né, para algumas outras regiões da cidade. Isso vai trazer um avanço aí, um ganho, com certeza, sobre as pesquisas que a gente tem desenvolvido. Então, assim, em linhas gerais, o nosso né, o objetivo aí, né, do meu eixo aí, da minha proposta de pesquisa, ele engloba esses aspectos, né? Então, tendo aí como objeto central do estudo o transporte de carga, tá certo? Então, ela não é e mais especificamente, né, melhor dizendo, ela também envolve essa questão aí ambiental desse transporte de carga, tá? Bom, e aí para isso eu tomei a liberdade, pedi, né, que gentilmente nos cedeu a possibilidade, né, para a Julie, de fazermos uma breve apresentação, né, que é uma síntese mesmo aí do trabalho dela. Foi uma tese de doutorado, né, que eu orientei, né, feito pela Julie. Um trabalho muito legal, né, demorou bastante tempo, né, assim, porque ele foi um trabalho complexo, né, teve muitas variantes aí envolvidas, mas a nossa ideia, dentro aqui dessa proposta da pesquisa, era, a partir do estilo de condução, né, e o perfil desses condutores, tentarmos mapear como isso contribuiria para a formação das emissões, mais especificamente para um elemento que é fundamental no processo, que é o chamado fator de emissão. O fator de emissão, pessoal, basicamente é assim, para tentar ser resumido. Existem curvas, né, tabelas já pré-estabelecidas, que mostram para cada veículo qual seria aí né, em função ali da velocidade que ele vai desempenhar, o quanto ele poderia estar emitindo, em função também do combustível que é utilizado. Mas isso são
dados normatizados, está dentro da legislação. Contudo, são informações, muitas vezes, provenientes aí de modelos e situações bastante hipotéticas, né? Que não representam muito, né, a realidade. Então, a gente entende que a melhor forma de tentar olhar a realidade é tendo a possibilidade de fazer experimentação nessa realidade, nesse sistema, certo? Bom, e aí, dado essa situação, a gente trouxe esse trabalho da Julie, que foi observar dentro de um processo de entregas, né, usando veículos de carga, como é que seria essa situação dos fatores de emissão, de que maneira que se comportaria esses fatores, tá? E a nossa ideia também era observar para questões do perfil de condução, né, do profissional desse fator socioeconômico, e também fatores do solo, ou seja, do ambiente, né, do entorno ali dessas vias, né, como que isso aí poderia estar interferindo. Bom, então o ambiente urbano, ele é um ambiente extremamente complexo, né, a gente sabe que é fonte rica de desafios para a engenharia, de uma forma geral. Para a engenharia de transportes nem se fala, né? Porque a gente tem um ambiente que é um ambiente limitado, é um ambiente extremamente utilizado, extremamente competitivo, e que gera, né, essa nossa ação, essa interferência do ser humano nesse ambiente acaba trazendo impactos, né? E no setor de transporte não seria diferente. Então, a gente tem aí a questão do ruído, da poluição, né, poluição atmosférica, mais especificamente, dos congestionamentos, das intrusões nesses núcleos urbanos, dos danos a esse núcleo, da segurança viária, da segurança pública também, os tempos perdidos, desperdício de energia, ainda também muito disso, função aí dessas escolhas feitas em termos do modo, né? A gente ainda tem um modo de transporte e que não, e assim, tô vendo aí que está tendo distribuição por drone, tô vendo aí que está tendo a Tesla vai ter aí veículos elétricos, já tem fábricas de veículos, de caminhões elétricos aqui no Brasil sendo instalada. Então vai mudar tudo, acabou isso daqui. Não é bem assim, né? Porque, assim, primeiro começa que essa mudança ela não tem como ser feita do dia para a noite, é uma questão econômica muito forte, não tem como desaparecer todos esses veículos das vias, então a gente ainda vai ter esse passivo por um bom tempo. E segundo ponto, que mesmo esses veículos elétricos, mesmo essas tecnologias, elas também vão continuar tendo novos impactos, né? Por quê? Porque é da natureza humana. O homem, a partir do momento que ele começa a intervir e a se relacionar no meio, ele já causa impacto, né? Então, o que talvez vai começar a mudar é o tipo de impacto que a gente vai estar discutindo, né? Muito provavelmente novas tendências vão surgir, certo? Só que ainda esse sistema, esse modelo atual, né, de transporte que a gente tem, ele ainda causa impactos, são impactos severos, né? E que muitos deles ainda não se tem notícia, não se conhece a fundo, né? Alguns a gente sabe, consegue já ver a severidade, mas outros ainda não. Que é o caso dessa questão da relação das emissões de poluente no transporte de carga. Por ser um veículo a diesel, um veículo grande, né? Veículo de grande porte, um estigma já pré-estabelecido, então talvez aí um preconceito sobre essa operação, e muitas vezes isso leva as autoridades públicas a encarar esse veículo como sempre sendo o vilão. Ele é o mais poluente, ele é o que faz mais congestionamento, ele é o que pode impactar maior na relação de acidente, ele pode impactar maior nos atrasos, enfim, sem ao certo saber o que é que está acontecendo por trás e principalmente lembrar que a existência de um veículo de carga, ela só se dá devido à manutenção do nosso estilo de vida. Então, as nossas relações de consumo, hoje, a relação como a gente se organiza em termos enquanto sociedade, a gente depende muito da disponibilidade e da possibilidade de entregas dos nossos produtos para poder manter aí a nossa
condição mínima aí de sobrevivência. Agora, esse veículo, ele tem, como todo e qualquer outro veículo, ele tem aí impactos, né? Impactos, e aí a gente escolheu um deles, que é o impacto da poluição atmosférica. Em especial, a gente vai ter o CO, o CO2, o NOx, o SOx, o material particulado, o hidrocarboneto, né? Os COVs, enfim, que trazem impactos diversos sobre a saúde humana, e das mais diferentes condições. Inclusive, nesse momento de pandemia, vários estudos já foram apresentados e publicados mostrando que a severidade de determinada população, né, em termos da Covid, ela teve, né, um agravamento, né, essa complicação, dado as condições ambientais daquele local, né? Então, a qualidade do ar foi um fator muito decisivo, né, no caso dessa doença. E tem uma razão, essa doença, né, que a gente está vivenciando aí, ela tem um efeito respiratório muito grande, né? Ela causa inflamações nessa via respiratória, causa inflamações na questão da circulação, né? O coração, enfim. E a poluição atmosférica, ela ajuda nesse aspecto a trazer uma piora, por quê? Porque, em geral, esses poluentes, eles atingem o sistema respiratório, o sistema cardíaco, tá? Então, naturalmente, ambientes com poluição extrema tendem a ter aí casos mais severos de complicação, por quê? Porque as pessoas, elas já estão com algum tipo de comprometimento aí nesse trato respiratório ou cardíaco, tá? A gente costuma dizer que esse tipo de poluição, o efeito dessa poluição, ele é meio complicado porque a gente não consegue ver no dia a dia, né? Ele vai acabando com as pessoas, né? Vai matando as pessoas minimamente e continuamente ao longo do tempo, né? Então, esse é um ponto importante aí para a nossa reflexão, né? Bom, esse transporte de carga, né, ele vai ter, lógico, um impacto, né, na poluição, porque o tipo de veículo usa como motorização um veículo baseado em combustível fóssil. Lembrar também que existem outros veículos usados também para fazer transporte de carga, né? A gente tem aí motocicleta, automóveis, né? Hoje a 99, por exemplo, ela já disponibiliza esse tipo de serviço. E que também são, e a depender do poluente, às vezes muito mais poluente até do que o veículo a diesel. E quando a gente ainda vai para a escala, né, o número desse tipo de veículo em circulação, torna-se uma situação ainda pior. Mas o fato é que a poluição, ela traz impactos locais, regionais e globais, tá? Locais, esse talvez é o impacto mais terrível em termos de saúde humana, por quê? Porque são nas cidades que as pessoas habitam, né? E convivem. Do ponto de vista regional e global, a gente vai ter efeitos não diretamente ligados à saúde humana, mas que vão trazer complicações e prejuízos aí ao ambiente, né? E futuramente a própria vida humana, né? Nessa bola que a gente né? Que a gente chama aí de Terra, tá? Ou geóide, né? Bom, os fatores de emissão são elementos importantes para a gente poder fazer essa fórmula aqui, né, que mostra aí a emissão total que o veículo vai produzir. Ela leva em função essa taxa, leva em função outros elementos aí da dinâmica desse veículo, né? Os métodos mais usados aqui no Brasil para estabelecer esse fator de emissão é a partir aí de teste de bancada, que é o chamado chassi dinamométrico. Também há a questão, às vezes, instalação de sensores infravermelho ou sistemas on-board, mas, assim, em pequeníssima escala. O nosso foco, enquanto grupo de pesquisa, está nessa questão dos sistemas on-board, tá bom? A gente embarca equipamentos no veículo e consegue, a partir desses equipamentos, obter parâmetros da dinâmica veicular e também, né, parâmetros aí que remetem à emissão desses poluentes. E com isso construir essas curvas, né? É isso aqui que são os chamados ciclos de condução.
Então, é a partir desses ciclos de condução é que a gente vai construir esses fatores de emissão, tá? Então, a gente tem aí, com esse sistema on-board, a possibilidade de obter um ciclo de condução real, que englobe as particularidades locais e que tenha condições de pegar instantaneamente a relação entre emissão de poluente e o comportamento do tráfego, tá? Bom, a gente tomou por base, né, na nossa fase de construção da compreensão desse problema, alguns trabalhos. Um trabalho que a gente está destacando aqui é o trabalho da Ericsson, que é um trabalho muito importante, pois ela fez aí uma experimentação em que influenciou bastante, né, a ideia da Julia, a minha, na hora da gente construir o nosso sistema de experimentação, tá? Em que ela observou diversos fatores, tá? Para, a partir desse conjunto de fatores, tentar construir um padrão de condução e, consequentemente, obter aí os fatores de emissão. Nós, no nosso caso, ficamos atentos apenas em dois conjuntos desses, que são fatores do condutor, que levam em conta atitude, experiência, gênero, condição física, idade, né? E fatores do tráfego, que levam em conta o fluxo, a direção, né, o sentido aí desse tráfego, velocidade, as iterações que vão acontecer, a presença da semaforização, enfim, então esses dados. Então, é dentro desses dois campos aí que se deu o estudo da Julia, tá? Bom, a gente leva em conta aí, em termos do condutor, dados da socioeconomia, né, tá aqui, ó, a AZV 2019, que é a tese da Julie, a idade, renda, educação, o tipo de habilitação que tem, a rotina que ela tem de dirigir, o tempo de habilitação que ela tem também, né? Aspectos locais, o tipo de via, né? Se é uma via arterial, coletora, local, enfim, e a condição dessa via, a direção da via, o tráfego, a direção da via porque interfere no volume, né, de veículos que está circulando ali, o tráfego, número de semáforos e o ciclo desses semáforos, o uso do solo do entorno, né, da via, o que é que está edificado aí nesse entorno. Bom, e daí ela estabeleceu algumas questões de pesquisa. Eu não vou aqui levantar essas questões, né? Depois, quem quiser pode olhar aí os trabalhos da Julie, né? Os objetivos também. Já vou aqui pular para o método, tá? Em que basicamente o que nós tínhamos? Nós tínhamos caminhões, tá? A gente embarcava sistemas, né, de coleta de dados, tá? Esse sistema de coleta de dados, ele coletava dados da telemetria veicular, vamos chamar assim, e também dados das emissões de poluente, né? E com isso a gente selecionou um conjunto aí de pessoas, né, de motoristas que a gente ficou investigando ao longo desse tempo e selecionamos as passagens que esses veículos fariam nesse sistema aqui, ó, que envolve as vias Jovita Feitosa, 13 de Maio e Pontes Vieira. Porque esse sistema tem várias explicações, né? Eu vou me ater aqui em três, né? Primeiro, que eu tenho ali vias com condições de classificação funcional distintas. Segundo, o entorno dessas vias, embora façam supostamente o mesmo corredor, ele é bastante variado, né? Se você pegar Jovita, pegar 13 de Maio, pegar Pontes Vieira, tem uma dinâmica muito, muito variada. E terceiro, porque tem trechos aí com intensa atividade comercial, que são locais em que se faz entrega, né? E é o objeto que a gente está tentando estudar, é a questão dos veículos de carga urbana, ou seja, são veículos que fazem entrega, tá? A partir desse momento, a gente monitorou esse conjunto de gases, CO2, NO, NO2 e SO2, e mais o material particulado 2,5 e 10. Bom, a partir aí dessas coletas, né, desse conjunto de coletas, então foram várias coletas feitas ao longo aí de um período de tempo amplo, né? Lembrar que esse trabalho da Julie, ele passou por um comitê de ética e biossegurança, né? Porque ele envolvia testes com seres humanos, então a gente teve todo esse cuidado na aprovação. As empresas que forneceram os veículos e a possibilidade dos condutores, a gente também celebrou termos de colaboração técnica com essas empresas, então, para poder assegurar aí o uso, né, dos dados, né, sem comprometimento na pesquisa dela, preservando, obviamente, o direito da imagem da empresa, então a gente não divulga quem era a empresa, tá?
Os condutores que participaram, todos foram expostos a um termo de livre consentimento, então aqueles que não se sentiram à vontade em participar do experimento, eles não participaram, ninguém foi obrigado a participar, e aqueles que toparam participar, eles tiveram ali uma instrução, e assim, no primeiro momento da coleta de dados, a gente acabou não tendo ali, né, esse dado plenamente confiável, porque, querendo ou não, a pessoa, ao saber que ela está sendo monitorada, ela modifica o comportamento, então a gente deixava para usar dados mais à frente, porque eram dados que a gente conseguia ver, né, na hora que estava fazendo as análises, aqui nessa fase de análise, conseguia perceber que esses dados, eles eram dados que estavam remetendo a um certo padrão, ok? Também contamos aí com o apoio da prefeitura, né, do município, que forneceu algumas informações de dados de tráfego. Nós também fizemos algumas filmagens, né, colocamos algumas câmeras no veículo para também poder pegar dados da imersão, né, na hora que esse veículo estava trafegando. Pudemos avaliar o comportamento desse condutor tanto em função de um questionário, quanto em função dos dados, porque a gente embarcou um sistema de coleta de dados que permitia a gente observar algumas coisas, como a troca de marcha, o tempo que ele pisava, né, a força que ele fazia no acelerador, enfim, coisas assim. E ao final e também a gente conseguiu coletar as emissões embarcando um sisteminha no escapamento, na descarga do veículo. Bom, então, esse daqui é o fluxo, né, do trabalho dela, né, e ao final, depois de toda uma série de tratamento, né, a gente consegue extrair aí esses fatores de emissão e de forma desagregada. Isso é fantástico e é a grande diferença, talvez uma das grandes contribuições da tese da Julie, porque não se tinha até então fatores desagregados reais, tá, para operação logística, né, em local algum. Ok? Então, isso trouxe aí um grande benefício. Bom, aqui só a caracterização dos condutores, a gente tem aí uma presença muito maior do condutor masculino do que do condutor feminino, isso tem uma explicação, né? É uma categoria, né, que não tem muita presença de mulheres ainda, né? Infelizmente, né? Então, tem uma participação maior aí do público masculino, e também, no caso das mulheres, basicamente foram mulheres jovens, né, até 30 anos ali, a gente não tinha mulheres com maior idade, ok? Bom, também a gente teve para esse experimento, num primeiro momento, a gente ia estudar somente os profissionais, mas depois a gente conseguiu ter a possibilidade de ficar com um veículo à nossa disposição, acho que por 40 dias, 50 dias, e a gente optou por também verificar pessoas que nunca tinham dirigido um caminhão, como seria se ela dirigisse um caminhão, para realmente ter uma espécie de uma prova em branco ali, né? Ou seja, a gente poder tentar olhar mesmo a variação entre o que é um condutor profissional e um condutor não profissional. Mas calmem, esse veículo, tá? Era um veículo cujo padrão dele, né, em termos de peso, embora tenha uma potência enorme, mas ele exigia que o condutor ele tivesse apenas habilitação B. Então, assim, basicamente, esse não profissional bastava ser um condutor habilitado, né, com habilitação B, tá bom? A gente também fez aí um seguro, né? Esse seguro foi feito pela própria conta, né? No caso da Julie, né? Enquanto pesquisadora, em que não apenas o veículo, mas as pessoas ali que participaram do experimento também estariam asseguradas em caso de um sinistro, tá bom? Esse também é um rigor, porque a gente estava expondo, né, novamente, aí os seres humanos a teste, né? Teve todo esse cuidado com o Comitê de Biossegurança, né? Enfim. Bom, o primeiro experimento, a gente, então, tinha lá os condutores profissionais e não profissionais, né? A gente expôs ele no conjunto de vias, né? Para a geração desses ciclos de condução real e a captura das emissões de poluente instantânea, né? A partir disso, a gente começa a ter algumas análises. Olha só que coisa interessante.
a gente observa aqui que há uma variação em termos de ciclo de condução do profissional para o não profissional. Ou seja, o não profissional, para desempenhar a mesma distância, o mesmo trajeto, ele leva muito mais tempo do que o profissional. Bruno, poxa, isso daí é uma coisa meio óbvia, né? Porque, assim, olha, o cara ele não sabe muito dirigir esse caminhão, então ele vai meio com cuidado e tá. Por esse aspecto a gente poderia pensar isso, mas veja só que, olha, os picos de velocidade, né, obtidos pelo não profissional foram muito parecidos com os picos de velocidade obtidos pelo profissional, né? Mas é claro que há uma diferença nesse trato. Eu acho que tem uma questão que a gente vai ver mais à frente, que é a maneira como esses condutores eles passam a marcha, como eles sentem a vibração do motor, né? Ela tem a diferença. Mesmo dentro dos profissionais, isso a gente observou, né? O tempo de experiência, ele trazia ali algumas técnicas que indicam para a gente que eles são muito mais agressivos na condução, tá? do que os profissionais com menos tempo de experiência, né? A técnica, ela leva a isso, né? Bom, aqui a gente fez uma análise aí da distribuição desses perfis do ciclo de condução para os profissionais e não profissionais, né? Em azul, a gente está tendo ali os não profissionais, em vermelho, a gente está tendo os profissionais. A gente percebe que há uma variação bem menor, né, de cada um dos ciclos analisados, né, dos não profissionais, ou dos profissionais, né, uma variação menor. Aí, aqui, olhando a velocidade e aceleração, tanto velocidade quanto aceleração são duas grandezas importantíssimas para essa análise, porque eu posso estar tendo dois condutores operando ali a 60 km por hora, mas um deles tendo acelerações muito mais bruscas, né, do que o outro, né? E em termos de aceleração, a gente vê que alguns condutores, né, por exemplo, esse motorista 10 aí, ó, ele teve ali extremos muito, muito amplos, né, aqui, ó, né? Mas é interessante ver que em termos de aceleração, a média foi muito próxima, né, para todos os condutores. Bom, aí aqui os modos de operação, né? Isso são modos normatizados, então a gente seguiu o que a normatização fala, né? A gente consegue ver ali as variações, né, em termos de tempo em cada uma das faixas, então de desaceleração, de idle, de cruzeiro e de tráfego, né? E aí aqui o ciclo C2, né, conforme a normatização traz. A gente pôde observar tendências, e aqui, por exemplo, a gente tem, no caso da Jovita feitosa, né, a emissão de CO2 em gramas por segundo no sentido oeste-leste, e aqui, ó, nessa cor aqui, pêssego, sei lá, também a emissão de CO2 em gramas por segundo na Jovita feitosa, mas no sentido leste-oeste. Observe que há uma diferença, e por que há essa diferença? Porque, embora seja a mesma via, a direção do tráfego implica em volumes de tráfego distintos, né? Então, a gente vai ter efeitos aí diferentes sobre essa emissão. A mesma coisa a gente vai ver aqui no NOx, né? Como foi esse comportamento. Então, vejo que aí, quando a gente vai olhar isso para todas as vias estudadas, a gente vai começar a ver que tem diferença entre essas vias. Eu não coloquei todas aqui para não ampliar muito o tempo de vocês, mas eu convido, né, a busca aí pelos trabalhos da Julie. Bom, a influência aí dos aspectos locais, esse foi o segundo experimento que a gente também buscou fazer. Então, olhando aí a questão, né, dos aspectos urbanos, né, do uso do solo do entorno, do tipo de via, da direção, do tráfego, velocidade, aceleração, tempo de viagem e o efeito disso sobre os poluentes. Com isso, a gente começou a colocar todos esses critérios, tá? E foi analisando, né, correlacionando cada um dos critérios com os valores obtidos nas conduções e depois, coletivamente, esses critérios e os valores obtidos nas conduções. E, ao final de tudo isso, a gente, né, passando aqui, enfim, a gente conseguiu observar como era o perfil, né, para cada condutor das emissões de poluente, né, e ao final, né, e aqui na via, por exemplo, então a gente vai perceber as concentrações, ó,
Próxima região dos semáforos é quando eu tenho os maiores valores, né, de poluente observado, e aí tem uma questão importante, pessoal, porque, assim, os picos de emissão, eles ocorrem quando a gente observa aquele negócio do stop and go, né, que é o que? O cara para e já acelera, para e já acelera. Então, é nessa arrancada aí onde a gente vai ter os maiores níveis de emissão. E aqui a gente consegue mostrar isso exatamente. E alguns momentos em que não tem semáforo aqui, é lá no final da 13 de maio, lá perto da igreja de Fátima, né? A gente vai vendo que vai piorando a situação, mas é por quê? Porque deve ter aqui na frente, depois os dados... Não, aqui, perdão, aqui é no final da Rua Feitosa. Ali é aquela nova avenida, né? José Jataí. Isso, exatamente. Então, ali é um ponto que costuma ter um correcionamento, né? E aqui é um resíduo da fila, né? Então, veja que a gente também vai ter aqui essa questão. Aqui fica até pior do que o semáforo em algum momento, porque no semáforo, muitas vezes, o cara ele para e ele desengata o veículo. Aqui, ele muitas vezes não faz isso, ele fica parando e segurando só na embreagem, o que é péssimo em termos do desempenho desse veículo, consumo de combustível, emissão, enfim. Bom, ali a gente estava falando para o CO2, aqui a gente está falando para o NOx. NOx, ele tem um padrão já um pouquinho diferente, tá? O NOx, ele vai estar muito... parte desse NOx, né, presente na atmosfera, ele é derivado de uma reação secundária. No nosso caso aqui, a gente pegou o NOx que vem do motor, não deveria ter a presença do NOx num processo de combustão completa, tá bom? Porque, assim, uma combustão no mundo perfeito desse processo de combustão era para gerar somente CO2 e água, tá? Mas está gerando NOx porque esse combustível ele não é de qualidade adequada, o motor ele tem ali as suas falhas e há uma questão importante que é o aquecimento. Então, veículos, quando o NOx ele costuma estar presente quando você vai ter uma quantidade muito, muito grande aí de temperatura, né? E aí a presença de filas, ela também pode levar a intensificar esse efeito, ok? Então, eles não se comportam, o CO2 e o NOx, da mesma maneira. Nem sempre onde eu vou ter mais CO2 eu vou ter NOx, né? Na realidade, ele vem aí como, lá no balanço químico, né? Ele entra nessas sobras aí do CO2. Bom, e aí ao final a gente conseguiu, para cada ciclo de condução, cada tipo de ciclo de condução, mostrar o fator de emissão em função aí das fases, né, de desaceleração, idle, coast e de cruzeiro, tá, ou de aceleração. Então eu tenho aí para o profissional e não profissional, o valor total, né, aqui a gente compilou em termos da média, mas a gente consegue ter isso daí em termos do tempo, em termos do trecho de via também, tá bom? E aqui uma comparação entre o CO2 e o NOx, né? Há uma diferença grande, né? Como falei, é natural que isso aqui esteja em maior quantidade do que isso na presença. Isso aqui, na realidade, era para, né, no mundo ideal, era para não ter, tá bom? Bom, e aí a síntese aí das principais conclusões, eu só filtrei algumas, a Julie está até presente aí, talvez ela vai ficar chateada que eu só filtrei essas, mas assim, primeiro a gente conseguiu ver o impacto do setor de transporte em termos da emissão, mostrar isso daí, quantificar isso daí. Depois a gente conseguiu mostrar e quantificar que há diferença no padrão de condução, mesmo dentro da categoria profissional há muitas diferenças. Mostramos um método eficiente e efetivo de obter o fator de emissão, tá? As diferenças entre esses condutores profissionais e não profissionais, ok? Mostram que há uma diferença brusca, tá? Estatisticamente, tanto na formação do ciclo de condução quanto nas emissões, e mesmo dentro da categoria profissional, há muita diferença disso para alguns níveis de experiência que esse condutor tem. Portanto, a experiência de condução ela influencia nisso, tá? E ela influencia até mais do que fator socioeconômico, né? E isso daí foi um ponto que nos estudos lá fora mostrava que fatores socioeconômicos, ou seja, grau de instrução, renda, etc. e tal, eram fatores primordiais e determinantes nesse processo de condução. A gente viu aqui que não, que a experiência, no caso, ela foi mais, ela teve um papel mais proeminente
né, nesse ciclo de condução e nas emissões do que a socioeconomia do indivíduo em si, tá bom? A gente viu que o condutor ele tende a se adaptar ao meio e à sua maneira de conduzir, então ele entra realmente facilmente, rapidamente numa zona de conforto. Isso foi provado porque a gente percebeu que o tempo de adaptação dele, por ele saber que estava sendo monitorado, que estava tudo ali, foi muito curto, tá? Então, assim, ele rapidamente já se adaptou, tá? E a gente viu também que não tiveram fatores significativos, né, sobre, então, a renda e a educação, como eu já tinha falado anteriormente. O ambiente, ele tem uma interferência maior, né, aqui, para o nosso caso, para a realidade estudada, do que a questão renda e educação. Então, basicamente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero aí que vocês tenham, de alguma forma, entendido e fico à disposição aí para algum tipo de questionamento. Ok, Bruno. Obrigado, então, pela apresentação. Pessoal, estamos aí abertos, né? Quem quiser pode abrir o microfone, fazer a pergunta, ou então deixar no chat, que a gente tem em torno aí de 10 minutos, né? 11 minutos para a gente discutir um pouquinho. Vocês agora. Professor, eu queria perguntar sobre se há algum estudo assim que usa os volumes de equipamento de fiscalização eletrônica, né? Os equipamentos de fiscalização eletrônica têm a divisão modal ali, os veículos pesados, né? Não sei se essa divisão é tão boa, mas se há algum estudo para definir esses níveis de poluição a nível de rede mesmo. Muito legal esse teu comentário, João. Assim, a gente, no caso aí desse estudo específico, né, que a gente fez, e dos estudos nesse momento que estão sendo realizados, os dados da fiscalização eletrônica, eles estão ajudando a gente a compreender a intensidade do tráfego, mas a gente está fazendo, por enquanto, as interpretações em função de dados coletados em veículos de campo. As cenas dos próximos capítulos, né, que eu imagino que vai ser a evolução da linha, é o que? A partir desses dados que estão coletados em campo, e a partir dos dados de emissão, tá? Estão coletados em campo, e a partir aí sim, de dados como esses da fiscalização eletrônica, eu espero poder começar a usar isso para fazer projeções em termos de rede, tá? E aí, essa questão da rede, olhando talvez aí algum modelo mais profundo, né? Eu enfim, mas eu queria pelo menos ver essa questão desses dados de fiscalização eletrônica com, por exemplo, a calibração dos modelos de escolha veicular, coisas assim. Eu acho que esse é o trabalho. Eu não me vejo, né, trabalhando aí com simulação, microsimulação, embora quando eu era criança, lá em 2000, 2002, né, eu comecei a iniciação científica dentro dessa área, mas não é o campo que eu imagino. Mas eu vejo um potencial enorme, tá, de estudo dentro disso daí. Eu acho que é legal, os meninos aí do Petran que trabalham com isso, né, Manuel Moraes, o Flávio, né, enfim, tem muito mais expertise em lidar com esse fenômeno, pensando na simulação de tráfego, se era esse, se eu entendi essa tua pergunta. A minha ideia é usar esses dados que vêm de fiscalização, né, para fazer dar um olhar mais amplo, né, não desse detalhe da operação, tá? Enfim. Aí, por exemplo, nesse caso aí desse convênio que a gente tem com a Selma, ela pega os dados da cidade como um todo, ela não está pegando do veículo, certo? Então, uma ideia que a gente tem é, olha, vamos agora olhar aqui como é que está o comportamento do tráfego, vamos olhar aqui como é que está em escala global, né, o comportamento da emissão, dessa qualidade, do que a gente chama de qualidade do ar. Aí eu posso, sim, com esses dados que a gente obtém de cada veículo, tentar, a partir de um modelo, verificar e calibrar, né, essa curva de emissão para chegar nesse nível do monitoramento geral. Então, eu imagino a gente caminhando para esse lado, entendeu? Mas não pegando aspectos microscópicos, coisas assim, porque não é a linha. Eu entendi que era parte de modelos aí desagregados, né, para depois tentar
estimar isso a nível geral, mais geral, né? Inclusive, a gente está, né, por conta aí dessa questão da Covid, então, e da calibração lá do equipamento lá da Selma, então a gente fez aí um acordo com a AMC, né, e eles têm fornecido para a região, para a área de influência lá da estação de monitoramento, os dados para a gente, né, dos equipamentos de fiscalização que tem naquele entorno, e a ideia é a gente fazer essa investigação aí, né, para poder ajudar nesse processo de compreensão do funcionamento desse equipamento. Tá? Massa. Mais perguntas, pessoal? O professor Bruno, temos aí uns 5 minutinhos ainda. Tem um comentário aqui no chat, Bruno, da Júlia, deixa eu abrir aqui. Pois é, a Júlia está aqui ainda. Você quer falar alguma coisa, Júlia, da tua tese, já que eu tomei a liberdade e apresentei a tua tese, né? A doutora Júlia, eu falei com ela aí no início. Ela deve estar se arrumando, né, para poder aparecer. Eu tô achando que ela foi embora. Ah, não. Eu tô vendo uma mão, olha aí. Eu estava tentando disfarçar aqui a cara, mas não foi. Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, Júlia? Eu só vim contribuir um pouco. João, é possível utilizar esses dados, esse foi o princípio de tudo. A gente queria estimar os impactos, mas a gente viu que precisava se aprofundar ainda mais. E aí é possível, não só por causa dos dados de fiscalização, né? E obrigada, só isso mesmo. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar, né, essa participação do professor Bruno aí na disciplina de seminário de pesquisa 1, né, do ano de 2020, do PETRAN. Se vocês tiverem, né, alguma dúvida, né, algum questionamento, né, principalmente em relação a conhecer melhor, né, o trabalho do professor Bruno, principalmente para as pessoas que não são do PETRAN, entrem, né, no site do PETRAN, tem lá os e-mails da gente e entre em contato com o professor Bruno. Né? A gente deve, esse ano, né, completamente atípico, a gente ainda não sabe bem quando será o próximo processo seletivo, né, para a turma de 2021. É porque está tudo, né, alterado em relação aos prazos, né? E assim que a gente souber, a gente vai colocar à disposição de vocês, tá bom? Então, encerrar, agradecer mais uma vez ao Bruno, aos colegas, né, que participaram, e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço a todos e bom final de semana. Valeu, obrigado aí também pela oportunidade. Um abraço. Valeu.